A paz do Senhor Jesus, nossos queridos irmãos em Cristo, que neste dia 16 de novembro de 2025, pela graça do nosso amado Deus e Senhor, podemos chegar aqui após mais uma semana, a qual o Senhor tem concedido bênçãos a cada um de nós, seus filhos, e somos agradecidos, acima de tudo, ao nosso Deus. E o nosso Deus seja sempre louvado na vida de todos vocês e pela vida de todos vocês, e somos gratos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estarmos juntos, compartilhando a santa e preciosa palavra do nosso Deus. Vamos orar, iniciando o nosso culto. Soberano e amado Pai, o Senhor é conhecedor de todas as nossas necessidades e tem suprido todas em mais uma semana, concedendo-nos ultrapassar obstáculos que sobrevieram, mas o Senhor nos deu a vitória. E chegamos até aqui por Tua graça imensurável, o Teu amor incondicional para cada um desses que nos ouvem e nos veem neste momento. Agradecidos estamos por esta oportunidade e que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração por esta palavra que o Senhor tem nos concedido. Ajuda-nos, Senhor, meu Deus e Pai, a fazer o Teu querer e a Tua vontade santa, sempre proclamando a Tua palavra na autoridade do Teu Espírito Santo, não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda, mas fazendo aquilo a qual o Senhor nos ordenou a fazer, compartilhar a palavra em todos os cantos da terra. E aqui estamos reunidos em nome do Senhor Jesus para lhe agradecer por todas essas bênçãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, com a nossa sublime e santa presença do nosso Deus na nossa vida, que nós chegamos até aqui para compartilhar a palavra do Senhor com o nosso tema: Ele está trabalhando em você. O Senhor está trabalhando em você, em mim, em nós. E o nosso texto para essa certeza está no livro de Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos moradores da ilha, aos irmãos moradores da ilha de Filipos, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Versículo conhecido de muitos de nós e que vamos tentar entender um pouco melhor o que diz essas 3 frases aqui neste versículo. Assim está escrito, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Amém. Então, ele começou, ele a mantém e ele ainda não terminou, porque ele vai continuar aperfeiçoando até o dia de Jesus Cristo. Então, esta é a nossa certeza, esta é a nossa alegria de que o Senhor está conosco e está ao nosso lado. Vamos louvar ao Senhor, Ele é digno de toda honra, todo louvor e toda glória, com 2 hinos da nossa harpa cristã, o hino de número 115 e o hino de número 123. Amém, Jesus? Então vamos louvar. Hino de número 115, trabalhai e orai. 1, 2, 3. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, eu ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz,
sim, na vinha do Senhor. E trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor Jesus. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Então, meu desejo é orar e ocupado, não é preocupado. E preocupado eu quero estar, não. Ocupado na obra do nosso Deus. De alguma forma, existem uma quase infinita forma de estarmos ocupados na obra do Senhor. Então, vamos escolher uma, aquela o Senhor vai nos capacitar, como nós já vimos neste versículo. Ele vai nos aperfeiçoar. Como disse um irmão que está nos ouvindo, tem que dar o primeiro passo, aquele passo de fé, para que o Senhor possa trabalhar. Segundo hino, o hino de número 123, que tem por título Cristo Voltará, e que temos visto e ouvido ultimamente, e com muita frequência, que Cristo voltará. Estamos aguardando, aqueles filhos do nosso Deus, do Deus Altíssimo, se alegram em saber que Cristo voltará para nos buscar, e será um dia de maravilhosa alegria para muitos. Amém? 1, 2, 3. Um dia Cristo voltará, ao ascender nos prometeu, do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Ó gozo sem comparação, no dia do meu Salvador, com a muito grande multidão, subiremos ao encontro do Senhor. Muito breve, sim, Jesus virá, e alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo sejas, meu Senhor, em tua gloriosa luz, e nossa fé terá valor. Nós dizemos, ora vem, Senhor Jesus. Muito breve, sim, Jesus virá, e alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar,
a fim de vê-lo voltar. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Como velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Vigiando e velando. Velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bem, ele vai voltar, com certeza. Esta palavra e todas as promessas do Senhor se cumprem. E aquelas que se cumpriram integralmente, e todas hão de se cumprir, pois a palavra do Senhor nosso Deus é infalível, é inerrante. E nós somos conhecedores de que o Senhor não falha, não falta, e sempre estará fazendo aquilo que agrada a Ele, para que cada um dos seus filhos possam estar alegres no dia da vinda do Senhor, como está neste versículo, no dia de Jesus Cristo, até o dia da vinda do Senhor Jesus. Então, o irmão Melvin nos comunicou que não poderia estar esta semana, estar conosco nesta noite. Ele pede as vossas orações em favor da nossa irmã Renata, que vai ter que ficar uma semana aqui sozinha. Ele vai ter que ir para a cidade da nossa irmã Harumi, ao norte, aqui ao norte de Yokohama, de Tóquio. Então, como eles e muitos de nós não temos familiares aqui, fica difícil sem a presença do esposo, tendo o esposo todas as noites ou estando por perto, porque são 2, 3 horas de carro para se chegar até onde ele vai. E então, que o Senhor esteja guardando, protegendo e abençoando a nossa irmã Renata, assim como a irmã Débora, nossa querida Débora, e ao nosso irmão que estará indo para Totig. E também em favor dos nossos netinhos que aí pegaram aí de uma pequena influenza, ou não é uma influência, mas é uma influenza, então que o Senhor também já tem restaurado, mas como são 5 em uma casa, um vai passando para o outro, então que o Senhor continue a dando força, saúde, protegendo e guardando. Então, foi primeiramente a Miliane, nossa filha Miliane, e o jovem Yushin, um dos gêmeos, e agora, recentemente, hoje à tarde, a Miliane nos comunicou, então, que a Keina, a menina do país, que é gêmea com o Yushin, está com febre de 38,6. Então, que ainda o Senhor esteja protegendo a Manaho e o seu esposo Choji. Mas todas as coisas estão no controle do nosso Deus e nós sabemos que Ele é poderoso. Por isso, pedimos as vossas orações em favor desses. Com certeza, irmão. Paz, irmãos, boa noite. Paz do Senhor Jesus. Bom, meu pedido de oração e agradecimento é pela vida do meu marido, que no dia 10, segunda-feira, completou mais um ciclo que se inicia. Deus honrou com ele com a possibilidade de iniciar mais um ciclo, então, orações por ele, para abençoar a vida dele. Quero pedir, agradecer a Deus pelo marido compreensivo, que entende que eu sou dos livros, que eu gosto muito de estudar,
e me apoiou na decisão de voltar a estudar. Agora voltar a estudar psicoterapia. O apoio dele vai ser bem, acho que mais fácil, né? Com a compreensão e apoio, Amém. já é 50% do caminho andado. E que Deus me dê força, né? E como é que se diz? Sabedoria para não procrastinar, porque às vezes a gente entra nos devaneios de outras coisas e acaba não concentrando. Né? Então, muita saúde e gratidão. Acho que ele já deu o testemunho dele semana passada do visto. Muita gratidão por terem concedido o direito dele ficar aqui, né? E pela minha mãe, pelo meu pai, para que eles possam encontrar Jesus, Aleluia. seguir nessa caminhada maravilhosa que é essa caminhada em Cristo. Isso é tudo. Obrigada. Amém. Amém. Irmão Anderson e irmã Keiko. A paz, irmãos. Ah, Senhor Jesus. Graças a Deus, só temos a agradecer, como toda semana, pelo dom da vida, por tudo que Deus tem feito por nós. Amanhã aqui começa o novo serviço, né? Glória a Deus. Graças a Deus, e que seja o melhor para ela, né? Se foi Deus que pôs lá mesmo, como Deus pôs lá, ele já sabe que é melhor para ela. Amém. E pelos nossos familiares, né? Que estão aqui no Brasil. Esse é o meu pedido. Keiko Tamaro. Opa. De Almeida. Só agradecer também pela semana que você passou, né? Agradecer e também pedir, né? Que Deus abençoe a semana que vai começar, como o Anderson já falou, né? Vai ser um novo serviço, então a gente fica meio receoso, né? Mas que Deus abençoe. Só agradecimento. Amém, Jesus. Muito grato, irmão. Irmão Carlos, com o seu pedido e o seu testemunho, por gentileza. Paz do Senhor, irmãos, né, o meu pedido também está acoplado ao da minha esposa, né? Seria sobre os estudos dela, também sobre a nossa viagem, né? Que está se aproximando, está bem perto, e que Deus continue abençoando, né? Para que as pessoas que vieram aqui, que Deus preparou, que eu estava preocupado, né? Para desfazer das coisas, né? E quando eu já estava, vamos dizer, bem desanimado, já não tinha mais para onde correr, né? A água já estava batendo no pescoço. Aí Deus veio com a providência, né? Trouxe umas pessoas aqui que se prontificaram a levar as coisas, e o que não, eles não querem vão me ajudar a dispensar. Então não vou ter nenhuma preocupação. Só o restante das coisas pequenas que eu vou pôr no carro. E graças a Deus, né? Oficialmente, dia 30, em nome de Jesus, já vou estar na minha residência junto aí com a minha esposa, né? Porque esse negócio de ficar longe não dá, não. Né, não? Então, esses são os meus pedidos. E agradecer também, né? Que Deus, a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar. Também diz que a oração de um justo, ela vale muito em seus efeitos. Não que nós somos justos, nós somos justificados. Então, agradeço os irmãos que estão aqui, que não estão assistindo, que oraram, né? Pelo visto, assim como, né, são testemunhos, um testemunho, irmãos, vai dando fé para o outro, né? A irmã Keiko aí estava apreensiva, agora já está sorridente, né? E eu também tenho uma benção para contar. Semana passada que eu estive em Totig, nem lembro o dia, eu estive numa reunião com um rapaz, né, que a gente fechou, a gente vai trabalhar junto, eu vou trabalhar com ele lá em Totig, graças a Deus. Então já tem serviço para a volta, né? Posso viajar tranquilo, confiando no Senhor, que quando eu voltar, minha esposa também já falou na FAP, eles falaram que aceita ela de volta, né? E graças a Deus, Deus tem cuidado grandemente de todos nós, né? Só agradecer, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Amém, muito grato. Talvez a irmã Luzinete e demais irmãos que estão no Brasil, que não conhecem, mas aqui para se desfazer de móveis, de utensílios domésticos, como geladeira, máquina de lavar e demais, fica muito difícil. Ninguém quer, nenhum vizinho quer, ninguém quer. Não há possibilidade de você se desfazer dele, e você tem que pagar muito caro para que alguém venha retirar. E então o Senhor proveu para o irmão Carlos pessoas que vão ajudá-lo para que ele possa se desfazer desses utensílios que ele tem na sua casa, aqui
na cidade onde ele mora, para estar então junto com a esposa em outro estado, onde ela está agora no momento. Então, tudo é uma providência divina e nós agradecemos ao nosso Deus. Vamos ouvir a nossa irmã Luzinete também, que está conosco. Amém. Amém, Pai do Senhor. Quero agradecer a Deus por tudo que Ele é e tem feito, pelo cuidado dele. E quero continuar pedindo oração pelo meu sobrinho, Rafael, né, para que o Senhor possa completar a obra de cura, de restauração ali. E também pedir pelos meus pais e pelo nosso país também, pelo Brasil. Deus abençoe. Amém. Muito grato. Então, irmã Luzinete, que o Senhor esteja ali abençoando o lar, a família, a nossa querida irmã Janete, seu esposo e seu filho, a qual o Senhor com certeza tem trabalhado também e tem abençoado e tem aperfeiçoado a vida de cada um, espiritual de cada um deles. Irmã Mieko, então, por gentileza. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Dentro de uma semana, Amém. nós perdemos 2 entes queridos aqui do Japão. Uma da família Takeuchi de Nagano. E semana passada, na sexta-feira, o irmão do Kazu faleceu, né? Já estava 17 anos acamados por intoxicação agrotóxica, né? Acabou de sair da faculdade de agronomia, estava em alta, plantando aspargo, ficou intoxicado, né? E hoje a Luri voltou já de Nagasaki, proteção de Nagasaki, está muito cansada, falou que não tem condição de assistir o culto. Pela influenza da Miliane e do Yushin primeiro, na semana passada, e hoje a Keina. Gostaria que os irmãos orassem. Amém, Não é Jesus. muito grave, mas está com febre de 38,5, mas as crianças, logo que abaixa, já fica parece que não tem nada mais o vírus, né? E também gostaria que as irmãs participassem também do culto de senhoras de quarta-feira, 8 horas aqui do Japão e 19 horas de terça-feira não, no Brasil. 20 horas. 20 horas, desculpa, é às 8. Desculpa. Amém. Agradecido. Então, vamos orar por esses pedidos, que o Senhor ali esteja respondendo à oração. Ó soberano e amado Deus, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por esses livramentos que o Senhor tem nos concedido, ó Pai, e que pudemos superar a enfermidade e a dor. Também, Senhor meu Deus, o nosso desejo de poder ajudá-los, mas também não poderíamos estar ali devido à propagação deste vírus. E o Senhor proveu todas as coisas, mas o Senhor é aquele que permanece com cada um dos teus servos. Ao nosso irmão, a nossa irmã, que tem buscado a tua face. Ao nosso irmão Melvin, a sua esposa Renata e a sua filha Débora. Aquele lar e aquela família possam ser continuamente abençoados por ti, Senhor meu Deus. Dai graça, dai sabedoria e entendimento e a tua proteção e o teu cuidado àquela futura mãe, já é mãe, mas será mãe mais uma vez. E nós te pedimos o teu cuidado e a tua presença naquele lar, naquela família. Igualmente ao nosso irmão Anderson, por esse local de trabalho, que a nossa irmã tem recebido, Senhor meu Deus, a irmã Keiko tem recebido de tuas santas mãos. Com alegria, eles podem estar confiantes ao Senhor, que o Senhor dará a vitória, porque o Senhor é aquele que está provendo todas as coisas. Nossos irmãos têm sido vasos de honra em tuas santas mãos, ó Pai. Continua abençoando os familiares do irmão Anderson, da irmã Keiko. Aqueles que estão próximos, aqueles que estão distantes, alcança-os por tua graça e o teu favor. A irmã Harumi, nos seus estudos, Pai, nesta decisão, apoiada pelo seu esposo, é muito importante, Senhor, que eles possam estar reunidos assim que houver este período, que ele tem que ainda estar aqui neste estado, mas que eles possam estar reunidos, porque são um casal e devem estar juntos, compartilhando
todos os momentos a partir da mudança do nosso irmão Carlos, que o Senhor tem abençoado também, tem ido para o seu local de trabalho, ó Senhor meu Deus e Pai. E o Senhor abriu uma nova porta para que ele possa estar, acima de tudo, louvando o teu santo nome, participando, Senhor meu Deus e Pai, da obra do Senhor em todos os momentos, ó Deus justo, santo e bom. Leva eles em paz ao Brasil, guarda-os, protege e livra de todo perigo, todo acidente, todo mal, e traze-os de volta para que possamos nos alegrar na tua presença, também com a presença desse casal junto conosco. O Senhor tem dado vitórias e eles têm testemunhado aqui que só o Senhor é Deus para fazer o que tem ocorrido na vida deles. A irmã Luzinete, ó Deus Pai, continua abençoando, guardando, protegendo o trabalho desta tua filha, que com alegria, já de muitos e muitos anos, Senhor, nós somos gratos a Ti por esta vida preciosa que há décadas trabalha na tua seara juntamente com seu esposo, Alexandre. Continua abençoando a nossa irmã Janete, o nosso irmão Ezequiel, o nosso irmão Rafael, o nosso irmão Alexandre Bonetti e demais familiares. Que o Senhor esteja abundantemente concedendo a vida e a vida com alegria a esses corações que servem a Ti com alegria também, ó Deus e Pai. A irmã Leia, que não pode estar conosco, o Senhor ali esteja abençoando aquele lar, aquela família, o irmão Sebastião, a Raíssa, na solução de cada dificuldade, cada problema dessa tua filha, Senhor meu Deus. O Senhor sabe das necessidades de cada uma delas e o Senhor, com certeza, dará mais esta vitória que anseia o desejo desta jovem. Também pelo nosso irmão Nishimura, a minha cunhada, a irmã Maria, a qual tem perdido o ente querido, ó Deus. Que o teu Espírito Santo console a cada um daqueles que perderam este ente querido e que teu Espírito Santo fale naqueles corações que há uma vida após esta morte física e que eles possam reconhecer que Cristo Jesus é aquele que dará a vida e a vida em abundância e a vida eterna. Usa esses teus filhos para a honra, louvor e glória do teu nome, ali onde eles estiveram e estão de volta a esse estado mais uma vez, que o Senhor esteja abençoando a nossa filha Miliane, ao seu lar, a sua família, Senhor meu Deus e Pai. Permanece abençoando, porque o Senhor já tem nos abençoado. A cada um de nós, a cada um dos teus filhos que busca a tua presença e que estão nos vendo pela internet. Atende ao pedido e à súplica de cada um desses teus filhos. Te louvamos e te agradecemos pela vida de todos esses e que cada um possa se alegrar na tua presença mais uma vez. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que nós te agradecemos e te pedimos a tua presença santa. Amém. Amém, Senhor Jesus. Deus abençoe e guarde. Então, para esses momentos que temos, devemos, acima de tudo, ser gratos e agradecidos a Deus, porque na vida de todos nós sabemos que existem dificuldades, existem problemas, nós ficamos preocupados muitas vezes, como foi algum tempo atrás, com outra epidemia de vírus, e que o Senhor abençoou, guardou, protegeu e nos alegrou continuamente. Então, vamos continuar confiando aos irmãos que estão indo para o Brasil, aos irmãos que têm contato com muitas pessoas no seu local de trabalho. Nós pedimos sempre a proteção e o cuidado do Senhor, livrando-nos de pessoas más, malignas, mas também de enfermidades, dessas viroses que atacam muitas pessoas e devido à idade muitas vezes podem ser fatal, mas nós continuaremos crendo no Senhor porque Ele estará conosco. E vamos ao nosso texto mais uma vez para compreendermos o que o apóstolo quis dizer com esse versículo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós
começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Amém. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer a esses irmãos que faziam parte da igreja em Filipos, os filipenses. Então, é importante saber, antes que eu me esqueça, que Deus usa pessoas para nos abençoar. Sim. Eu sempre digo que o Senhor usou uma pessoa que é um ateu até hoje para nos trazer a este país. Então, o Senhor usa pessoas para nos abençoar, de todas as classes sociais, de todos os credos, cristãos ou não cristãos. Então, quando alguém usa você e eu para abençoar alguém, isto é, você se torna uma bênção de Deus. Uma bênção para outras pessoas através das mãos do nosso Deus. Mas, neste versículo, o apóstolo Paulo compartilha com os irmãos da igreja em Filipos e conosco. Não é somente com ele, mas agora conosco. A boa notícia de que Deus está trabalhando em nós. Está trabalhando, ato contínuo de que o nosso Deus tem feito através de nós e em nós. Primeiramente, em nós e depois através de nós. Então, como é bom também saber que Deus ainda não terminou o seu trabalho em nós. Ou seja, Ele está utilizando pessoas. Por isso que eu falei que o Senhor usa pessoas para nos abençoar e somos testemunhas disso. Daqueles que sabem qual foi a nossa condição quando viemos a esse país e até onde nós chegamos, é tudo pela graça do nosso Deus que colocou pessoas em nosso caminho, principalmente quando viemos e que as dificuldades aumentaram, os imprevistos foram muito grandes, mas o Senhor colocou não só uma pessoa, mas mais que uma pessoa, e nenhum deles era um cristão verdadeiro, nenhum deles era uma pessoa evangélica, mas o Senhor os usou e somos gratos a Deus por saber que o Senhor ainda está trabalhando em nosso favor. Então, um dia, você e eu, nós seremos perfeitos, exatamente como está no plano de Deus. O Senhor tem um plano na vida de cada um, não estamos aqui por acaso, mas o Senhor tem um plano na vida do irmão, da irmã, na nossa vida. Então, nenhum de nós chegou até até o patamar onde esse plano será concluído. Nós somos obra em andamento nas mãos do Senhor. O Senhor está trabalhando isso. Nós devemos ter essa certeza. Por isso que nós falamos que a salvação é um processo, não é um ato único, é um processo. A santificação é um processo, tá? Não é algo único. Santificação é algo que nós estamos caminhando cada dia mais com a presença do Espírito Santo. Então, nenhum de nós chegou até a perfeição que o Senhor quer de nós. Então, por isso que nós somos obra em andamento, mas nas mãos do Senhor. Então, nos alegramos quando o Senhor pode nos usar para abençoar alguém. Então, hoje, eu não sou o que era. Aqueles que me conhecem sabem que houve alguma mudança. E também ainda não sou como serei quando o Senhor transformar este corpo mortal. E você, e eu, e todos nós não somos ainda aquilo que o Senhor quer de nós. Por isso que Ele está nos aperfeiçoando. Ele está trabalhando em cada um de nós. Então, estamos caminhando para onde? Então, estamos caminhando rumo à vida eterna. Esta vida é temporária.
50, 60, 70, 20, 90, 100, poucos anos de vida, bem variável. Então, estamos caminhando rumo à eternidade, àquela vida que não terá fim. Enquanto esse dia não chega, não, ele está nos capacitando e nos moldando até chegarmos lá. Então é isso que o Senhor está fazendo e é isso que esse versículo nos ensina. Um dos ensinamentos é esse. Então o Senhor, é Ele que está nos capacitando se eu entregar nas mãos dele para que Ele faça. Se eu quiser fazer por mim mesmo, Ele não fará aquilo que é o melhor para nós. Por isso que o arrogante e aquele que pensa que ele é o detentor do poder, esse não recebe as bênçãos do Senhor. Então o Senhor está nos capacitando, está nos moldando, porque nós sabemos que dependemos dele. Então, até chegarmos lá. Então, quando chegarmos lá, aí estaremos completos. O Senhor vai deixar de trabalhar na sua vida e na minha como ele tem trabalhado agora. Então vamos olhar melhor esse versículo e ver o que é que ele tem para nos ensinar. Muitas informações importantes. O que o apóstolo Paulo está dizendo nesse versículo é que ele foi convencido pelo Senhor, pelo Espírito Santo, de que ele estava salvo, eternamente salvo. Estamos falando daquele que perseverou até o fim. É o que está na palavra. Sabemos que Paulo perseverou até o fim. Então ele tinha, quando estava vivo, agora mais ainda, talvez. Nós não sabemos, mas com certeza, não? Ele é aquele que tinha a certeza que estava salvo, eternamente salvo. Por que eternamente salvo? Porque a palavra de Deus nos apresenta vários versículos que nos confirma a nossa salvação. De você saber da situação da sua e da salvação de cada um de nós. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 13. Lá no final da Bíblia, perto de Apocalipse. Então, primeira carta do apóstolo João, capítulo 14, versículo 13, está escrito: estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Então, para que você e eu, nós saibamos que nós temos, não é que eu vou ter a vida eterna, ele não falou que tenhais a vida eterna, ele falou para que saibais que tendes, ou seja, que temos a vida eterna. E, sim, então, a vida é como eu falei no domingo passado, nem me lembrava desse texto, mas eu disse que a vida eterna não começa lá no céu, a vida eterna começa quando você entra na família de Deus, é adotado por Deus como co-herdeiro das bênçãos que pertencem a Cristo Jesus e os seus, aqueles que amam a vinda do Senhor, seus filhos. Então, essa vida eterna, ele está dizendo aqui, para que nós venhamos a saber que nós temos a vida eterna. Então, você pode ter certeza que está salvo, pois você também foi salvo pela graça de Deus. Você não foi salvo por algo que vem de você mesmo. Eu não fui salvo por algo que eu tenha, algo que vem de nós. Graças a Deus que não foi isso. Fomos salvos pela graça. E essa graça é mais que suficiente. Aqueles que não têm certeza da salvação, nós sabemos que vivem com medo. Ai, Jesus vai voltar, ai, que medo, o que será que vai acontecer? Eu vou ficar para trás. Ou também possui dúvidas e com muita preocupação sobre a vinda de Jesus. Então ele tem medo. Nós vemos na internet, ou podem ver na internet, que existe uma enxurrada de vídeos falando sobre a vinda do Senhor Jesus. Não sei qual é a intenção dessas pessoas, mas
né? É para alertar aqueles que não conhecem a Cristo sobre a necessidade de receber a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, para não ficarem para trás na vinda do Senhor. Como nós louvamos, esse dia é dia de alegria. Sim, é dia de alegria para muitos, mas para muitos também será um dia de grande angústia, tristeza, de dor. Então, não existe nada mais libertador para o nosso espírito do que a nossa certeza de que fomos salvos. O nosso espírito se alegra tanto em saber que nós temos esta certeza fundamentadas em Cristo Jesus de que fomos salvos. Fomos salvos, estamos salvos e permanecemos salvos. Então, essa confiança que nós possuímos não está apenas em nós. Eu tenho essa confiança e ela está em mim. Mas nós confiamos na ação de Deus em nós e por nós, ou por nós, em nós, através de nós. Existe uma sequência. Então, nós confiamos que possuímos a salvação na ação de Deus na nossa vida. Isso torna a nossa confiança nele algo precioso, poderoso e real. Não é algo que é fantasioso. Não é algo sem poder. É algo que nós sabemos que é real, porque o nosso Salvador está vivo e tem todo o poder para nos conceder esta salvação. Então, o apóstolo Paulo usou a palavra, começou aquilo que o Senhor... Então, usou a palavra começou. Desculpa, não? Então, ele usou a palavra começou a boa obra. Então, ele começou aquilo que significa que o Senhor iniciou no dia em que ele nos salvou. Então, aquele que começou a boa obra, quando? Naquele dia que ele nos salvou. Mas a nossa salvação começou antes mesmo de nós existirmos. Antes da formação do mundo. Ele nos preparou um sublime e todo-poderoso Salvador antes da formação do mundo. Então, o Salvador é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, a nossa salvação já estava nos planos do Senhor quando ele iniciou esse processo da salvação, antes da fundação do mundo. Ele já nos amou antes de existirmos, antes da fundação do mundo. Então, ele nos preparou este Salvador que nós temos hoje, que é Cristo Jesus, o seu Filho amado. Então, em outras palavras, o que quer dizer isso? O Senhor fez um plano sublime para a nossa salvação. Então, Deus e Pai têm um plano e quer que todos venham à salvação, ao arrependimento. Ele não quer que alguns, ele quer que todos. Então, esse plano é para você, para mim, para todos. E eu não creio que Deus fez um plano de salvação e agora ele vai deixar o seu plano inacabado ou incompleto na salvação da nossa alma. Porque eu fiz isso, ou porque eu fiz aquilo, ou porque eu deixei de fazer isso, ou porque eu deixei de fazer aquilo. Para isso, existe o arrependimento e o perdão, que eu devo estar sempre praticando. Arrependimento para receber o perdão. Então, eu não creio que o Senhor salvou, fez um plano de salvação na vida de cada um de nós, e agora, porque eu falhei, porque eu cometi isso ou cometi aquilo, esse plano de salvação está ainda incompleto. Claro que nós sabemos que nós podemos nos afastar do Senhor, o que não é para fazer. Muitos se afastam do Senhor, como temos visto muitos exemplos, e esta pessoa então vem a perder a sua vida longe dos caminhos do Senhor. Então, não é isso que eu estou falando.
Uma pessoa que estava na casa do Senhor, abandonou o Senhor, blasfemou do Senhor e foi ceifado desta vida, como é que eu poderei dizer que ele vai para o céu? Então, eu não tenho esta certeza para dizer isso. Mas aqueles que servem ao Senhor com alegria e buscam fazer a vontade do Senhor constantemente, esses podem dizer que o Senhor está trabalhando na sua e na minha salvação. Então, ele completará, ele escreveu, ele começou a boa obra na nossa vida e ele completará. É o que o apóstolo Paulo falou. Completará significa o quê? Em português significa levar até ao fim. A realizar inteiramente e prover completamente. Isso se tratando do Senhor nosso Deus. Então, ele começou a boa obra e ele vai completar. Significa o quê? Que ele vai levar até o fim, até o último dia da vinda de Cristo nos buscar, individualmente ou a igreja toda. E ele vai realizar como? Inteiramente, completamente, sem falhas, sem deixar nada para trás. Ele é aquele que vai prover. Então, Deus continuará a obra que começou em cada um de nós. Até quando? Até o dia em que estivermos aperfeiçoados, completos e em nossa morada no céu, com Ele. Então, nós estamos sendo aperfeiçoados. Cometemos pecados porque não somos perfeitos. Perfeito é somente um, que é Cristo Jesus, que veio na forma de homem e não cometeu nenhum pecado, nenhuma ofensa, nenhuma falha, nenhum erro. Então ele não há necessidade, não houve necessidade de ele ser aperfeiçoado. Então viveu aproximadamente 30 anos e não há necessidade de ser aperfeiçoado ou ser completo. Por quê? Porque ele já é tudo isso, porque ele é Deus homem. Então, o nosso Deus no corpo físico, para que pudéssemos ver a Deus como ele é. Então, alguém perguntou para Jesus, mostra-nos, Senhor, o Pai. E ele disse, por que me perguntas, mostra o Pai? Para que você quer ver o Pai? Você já está me vendo? Ou seja, estava vendo ao próprio Deus. Cristo Jesus é o próprio Deus na forma humana. Então, aperfeiçoar, então é aquele que começou a obra, vai terminar e utilizou também a palavra aperfeiçoar. Aperfeiçoar significa tornar mais preparado e completo. Então, estou me aperfeiçoando na minha profissão. O que você está fazendo? Você está estudando, você está cada vez mais se preparando para a prática daquela profissão. Então, você está se aperfeiçoando. É o que o Senhor está fazendo com cada um de nós. Ele está tornando-nos cada vez mais preparado e completo. Preparado para quê? Para a vinda de Cristo. Vai morar no céu como? Pensando da forma que nós pensamos aqui? Bom, não é desta forma. Então, nós temos que estar preparados espiritualmente e completos, seguindo aquilo que o Senhor Jesus nos deixou para seguirmos. Então, Deus não entregou o seu único filho para salvar você e eu, ou seja, para nos salvar, e no meio do processo ele vai te desamparar. Por isso que o nosso tema é ele está trabalhando em você. Se ele parar de trabalhar em mim, com certeza eu volto para o mundo de pecado pior do que muitos. Então, nós necessitamos de que ele continue e permaneça trabalhando na nossa vida. Então, ele não iria entregar o seu único filho para
depois de um tempo, ele parara, não falando, "Bom, agora você caminha pelos seus passos, você foi muito pecador, então o Senhor Jesus morreu em seu favor, mas agora você continua sozinho, se vira." Não, nós temos o Consolador, o Espírito Santo, que vai dizer para nós, ele vai sempre nos advertir do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele não desamparou ainda, ele está continuando com você e comigo no processo de santificação. Então, ele nos salvou também por sua infinita graça. E esta graça, ela não diminuiu, né? Ou vem a acabar na vida do cristão. A graça do Senhor é independente do que eu faço ou deixo de fazer, quer seja bom, quer seja mal. Então, esta graça é inerente, ou seja, faz parte do caráter do nosso Deus. Abundante graça está escrito na palavra. Então, todas as promessas, todas as preciosas promessas de Deus, como base da nossa maravilhosa garantia. Nós temos essas promessas de Deus para a nossa garantia, esta maravilhosa garantia da nossa salvação. Podemos ler isso no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 10, versículo 27 e 28. O apóstolo João escreveu assim, o que o próprio Senhor Jesus disse. Não foi João que disse. É bem diferente o que João disse, ou o que o Roberto disse, do que o Senhor Jesus disse. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Já tem um ponto que eu tenho que fazer aí. Ou seja, eu tenho que ouvir a voz do Senhor e obedecer. Assim, né? Então, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. Outro ponto que diz respeito a mim e a você. Temos que seguir ao Senhor. Não o que dizem na internet ou em qualquer outra fonte de mídia ou de informação. Elas me seguem. Vamos seguir aos ensinamentos do Senhor. Aí vem a recompensa. E eu dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Uma maravilhosa garantia. Ele, o Senhor Jesus, e dou-lhes, ele dá. É obra das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele é quem dá a vida eterna. E jamais aqueles que confiam no Senhor e permanecem nos seus caminhos nunca hão de perecer. Ou seja, não vão perder esta maravilhosa e santa salvação. E ninguém as arrebatará de minha mão. Uma promessa do Senhor Jesus também maravilhosa. Então, não devemos nos lembrar que não foram as nossas obras que nos salvaram. E não são as nossas obras ou merecimentos que nos mantêm salvo. Eu estou salvo porque agora eu só faço bem, agora eu ajudo os pobres, as viúvas, está fazendo obrigação, não está fazendo nada demais. É o que o Senhor Jesus disse. Então, é um servo que só faz aquilo que manda, né? Entendi. É o Senhor Jesus que disse. São obras que eu possa fazer ou algo que eu possa receber algum reconhecimento de outras pessoas, não é isso que me mantém salvo. Somos salvos pela graça de Deus, guardados e protegidos por Ele até o fim. E Paulo, também o apóstolo, escreveu, até que. Então, Deus nos salvou até nos tornarmos semelhante ao Senhor Jesus. Esse processo de santificação para nos levar a sermos semelhante ao Senhor Jesus é contínuo e esse processo necessita e carece da presença do nosso Deus na nossa vida.
Se abandonarmos a Deus, esse processo se interrompe. Então, Deus nos salvou até nos tornarmos semelhante ao Senhor Jesus. Eu estou a caminho, estou em fase de andamento, obra do Senhor em andamento na nossa vida. Deus vai trabalhar em nós até que esse nível de semelhança seja atingido. Então, nos tornarmos semelhantes ao Senhor Jesus. Igual nunca, porque Ele é incomparável. Não? Ele é Deus e nós somos homens pecadores. Mas Deus vai continuar trabalhando em nós até que esse nível de semelhança com Cristo Jesus seja atingido. Até que esse nível de perfeição seja alcançado. É possível nesta vida presente? Bem, eu não sei dizer, mas com certeza na vida futura nós seremos semelhantes a Ele. Então, por quê? Porque o nosso corpo mortal será transformado. A nossa mente e o nosso entendimento estão sendo aperfeiçoados. Então, Ele começou a boa obra em nós e é Ele quem vai terminar esse processo um dia. Amém. Então, é por isso que nós nos alegramos de saber que Ele está trabalhando neste processo da santificação. O que podemos dizer o processo da salvação? A salvação não é um processo, ela foi ganha na cruz por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, e como nós dizemos, e ponto, está consumado, está feito, está terminado por Cristo Jesus. Então eu digo, Ele começou a boa obra em nós, o que o versículo capítulo 1, versículo 6 diz que Ele começou a boa obra, mas é esta boa obra para mantermos a salvação que Ele nos concedeu, devemos nos manter debaixo dos cuidados do nosso Deus, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Buscar de todas as formas, não é se der tempo, se der eu vou, ou talvez um ano que vem, quem sabe quando eu for. Não. É nesse momento, é no aqui e agora, é no sempre. Estarmos praticando aquilo que agrada ao Senhor, deixando que Ele trabalhe na nossa vida e, com certeza, nós seremos mais do que abençoados por Ele, porque Ele é aquele que permanece trabalhando na vida de cada um de nós. Então, não sou eu, não é você, não é nada daquilo que eu possa fazer para me aperfeiçoar na obra do Senhor, porque aqui está escrito, e nós lemos, que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Ele vai usar pessoas, sim, ele vai estar conosco também, sem a presença dele, por mim mesmo, eu reconheço que não posso fazer nada, porque a salvação vem do nosso Deus. E somos gratos a Deus, e que Ele, com certeza, está aperfeiçoando, eu sinto, eu vejo na minha vida, na vida de irmãos, de jovens, de adultos, de idosos, que o Senhor está trabalhando, Ele trabalha. Quando vemos aquilo que ocorre na vida de irmãos que congregam conosco, nós vemos que é obra das mãos do Senhor. O homem não faz isso, nem de si mesmo ou com a ajuda de outros. Nós sabemos que isso é obra do Espírito Santo na nossa vida. Então, podemos crer que o Senhor começou, Ele permanece e Ele vai terminar esta obra até o dia da vinda de Jesus. Amém. Então, que a vinda de Jesus possa vir dos céus buscar toda a igreja, mas Ele pode vir buscar você e eu individualmente. Então, esse será o dia do Senhor na vida de cada um de nós. Então, agradeço a presença de todos vocês, que o Senhor fale ao nosso coração e nos dê essa certeza
da salvação que há em Cristo Jesus, e que possamos proclamar àqueles que não conhecem a Cristo que a salvação está em Cristo Jesus e não há outro nome. Pedro, Tiago e João e nenhum deles, mas apenas e tão somente em Cristo Jesus, nosso Senhor Salvador. E é Ele que, pelo seu Espírito Santo, nos faz caminhar em direção àquele dia da vinda de Cristo. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus e Pai, somos gratos a Ti, a cada um desses Teus filhos, aquele irmão, aquela irmã que está iniciando mais um dia de trabalho. Pai, abençoa por misericórdia. Não sabemos onde estão, aqueles que nos veem pela internet. Ó Senhor, usa este meio de comunicação para abençoar os Teus filhos. Continua a estar conosco todas as vezes que compartilharmos a Tua palavra. Todas as vezes, Senhor meu Deus, que nos comunicarmos ao nosso semelhante, para que possamos ser vasos de honra em Tuas santas mãos, porque o Senhor é aquele, nós somos os vasos e o Senhor é o oleiro. E sabemos que o oleiro faz o vaso segundo o querer e a vontade dele. O vaso não tem como pedir ao oleiro, mas o oleiro sabe das necessidades do vaso. E aqui estão esses vasos de honra, de louvor e de glória ao Teu santo nome. Usa-nos para que o Teu nome seja glorificado. E para a honra do Teu santo nome, nós te pedimos a Tua presença na vida de cada um. Fala por amor e em nome de Cristo Jesus com cada um de nós em mais uma semana, abençoando o Teu filho, a Tua filha, como tem nos abençoado, consolando os entes queridos daqueles que perderam um familiar, concedendo restauração, renovação e a alegria de ter uma vida e uma vida em abundância garantida na cruz do Calvário por Cristo Jesus, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. E é no nome de Cristo Jesus que nós te agradecemos, Pai, te bendizemos e te louvamos e te pedimos a Tua presença em nome de Jesus. Carlos, o Carlos fez o aniversário no dia 10, então o próximo domingo ele não vai poder estar aqui. Não, ainda não vai estar. Mas podemos, então, orar em favor dele, só para encerrar. Senhor soberano Deus e Pai, o nosso irmão Carlos, que talvez não poderá estar conosco, mas o Senhor sabe e conhece as necessidades desse Teu filho, que o Senhor tem concedido mais um ano de vida e vida em abundância, e que o Senhor continue e permaneça na vida de cada um desses Teus santos. E que o Senhor tem nos concedido, ó Pai, mais um mês, mais uma semana, mais um dia e mais um ano da Tua graça, do Teu favor e da Tua misericórdia. Conduze os Teus filhos que estão indo para a Tua casa em paz, abençoando-os para a honra, louvor e glória do Teu nome santo. E aqueles que estão voltando da Tua casa, continua a guardar, a proteger e abençoar, no santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós, desde agora e para sempre. Nós dizemos, amém, Senhor Jesus. Deus vos abençoe e guarde nesse precioso e santo nome. Muito gratos por estarem conosco. Deus vos abençoe. Amém.